E eu gostaria de compartilhar com você, ali em João capítulo 15, do versículo 1 até o 6, o Senhor estava resumindo o ensino dele antes que ele partisse. Ele estava aqui organizando um legado para ele partir. Ele estava aqui resumindo um processo de como os discípulos e como nós deveríamos andar. E é muito importante isso aqui, porque isso aqui tem a ver com duas coisas. O que você vai ouvir quando você estiver diante de Deus, e se você vai ter uma vida de orações respondidas. Vamos lá, João capítulo 15, do versículo 1 até o 16. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Só para vocês terem ideia, até aqui o versículo 8 já está claro. Para que o Senhor te chamou? Para que você possa dar frutos. E esses frutos permaneçam. E quando você dá fruto, tudo que você pede, o Senhor te concede. É muito importante você ter essas compreensões aqui. E deixa muito claro que sem Ele, você não consegue dar frutos. E aqui fica muito claro que o Senhor é a raiz. E você é somente um ramo. Se você for independente dessa raiz, não adianta, você não vai dar fruto. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que amei uns aos outros, assim como o Pai vos amou. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos meus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui existe um processo muito claro e resumido de Jesus, de como nós deveríamos viver. Eu gostaria de falar sobre 3 pontos aqui. Primeiro aspecto, o reino de Deus se vive no plural, em unidade. Diga para o seu irmão, não existe vida cristã individual. Ela é no plural, ela é na unidade. E aqui Jesus usou um símbolo que todo mundo conhecia na época, que é a videira, a parreira. Então, para que todo mundo pudesse se identificar. É tão interessante. Jesus deixou claro, eu sou a parreira, o Senhor cuida da parreira, e nós somos os ramos, e todos estão conectados. É tão interessante que você precisa aprender como se vive a vida cristã. Não existe vida cristã individual. Não existe vida cristã desconectada. Não existe vida cristã sozinha. É uma conexão, é unidade. E o Senhor deixou claro. Não concordo, conversa com Deus. Olha que interessante. Colossenses 2,19 diz assim: elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido, por meio das juntas e ligamentos. Assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça.
Existem algumas versões que dizem que existe um crescimento que é dado por Deus. Por que tem casamento que não avança, não cresce? Porque não é um crescimento que é dado por Deus. Por que tem vida financeira que não cresce? Porque é uma vida financeira que não é um crescimento dado por Deus. Se você for ler a palavra de Deus e como que você deveria viver pela unidade. Irmãos, eu sou corintiano, mas não assisto o jogo do Corinthians faz anos. Eu não sei nem quem é o técnico do Corinthians, quem é o goleiro do Corinthians, eu não sei quem é o atacante, não sei nada. Mas eu vou dizer, eu já me senti tentado a mudar de time, porque está difícil demais. Mas não vou largar porque eu tenho convicção. Agora, eu vou mudar de igreja, vou mudar de pastor, vou mudar de país, eu vou mudar de mulher, vou mudar não sei o quê. Aí por quê? Porque você tem que entender o que é conexão. Por que tem que casar? Eu vou embora de casa, porque você não entendeu o que é unidade. Você não é perfeito, sua mulher não é perfeita. Você é diferente, ela é diferente. E para vocês conviverem em paz, olha o que Paulo disse. Quando eu era menino, eu pensava, eu agia, eu sentia como menino. Agora está cheio de homem que é menino. Não estou sentindo de ir na igreja hoje, porque não estou sentindo de perdoar. Eu não estou sentindo que é o tempo de eu ofertar. Eu não estou. Quando for a vontade de Deus, eu vou sentir. Vai vivendo assim. Continua assim. Que você vai perceber tudo na sua vida vai desmoronar ao longo dos anos. Porque não se autossustenta. Você é o ramo. Você recebe vida porque você está conectado a Ele. Isso foi Jesus na terra disse: eu não posso fazer nada se eu não estiver conectado com Deus. Mas tem líder de célula, tem pastor, tem empreendedor, tem homem casado que acha que consegue viver uma vida sem Deus. Vem na igreja, mas não tem Deus, não está conectado a nada. É o que ele pensa, é o que ele acha. Um dia o irmão falou assim: pastor, eu acho que Deus pensa assim. Eu falei: uau! Então você constrói Deus na sua cabeça. Mas uma vida pesada, uma vida complicada. Já pensou você que tem um sítio? Você está andando pelo sítio, você começa a ouvir um ruído. Ai, 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 ai. Fica aí. Aí você vai no pé de maçã, tá lá, ela está gemendo. Dá maçã, dá maçã, dá maçã, dá maçã. Não, é natural. Porque está conectado. Você vai perceber que as maiores lutas da sua vida é porque você não está conectado. Mas você quer ter o fruto. Mas você não quer pagar o preço da conexão. A Bíblia diz que irai-vos. Deus não proibiu você de ficar irado, você é ser humano. Mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É pecado irar com a mulher, irar com o filho, irar com... Não é pecado não. O pecado é quando você não resolve e o sol vai se pondo sobre a sua ira. Aí você se torna uma pessoa cheia de ira. Porque dentro de você a coisa está complicada. Em Efésios 4:19, por que está cheio de gente que ele é um ramo podre? Eu morava na rua Fábio ali, e uma vez uma árvore caiu, uma árvore linda, ela caiu. E eu passei assim, logo quando ela caiu, as folhas verdinhas. Irmãos, 24 horas depois, todas as folhas secas, caindo. Você pode ser um crente maravilhoso da videira 1900. Você está seco, esturricado. Você precisa entender que você sem Deus, você não vai dar conta. E quando Jesus fala fruto, não é só fruto de você, fruto de almas. É fruto do Espírito. É fruto do que você está envolvido. É fruto da sua casa. É fruto daquilo que você faz. Tudo que você estiver envolvido pela conexão vai acontecer. Por que tem gente que não avança, mas está fazendo algo para Deus? Você está fazendo algo para Deus que Deus não pediu para você fazer. Ou você está fazendo algo sem a vida de Deus. Diga para o irmão: você tem favor, meu irmão. Efésios 4:19, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Segundo a justa cooperação, mulher ajuda o marido ajuda a mulher, o líder ajuda o membro ajuda é uma grande conexão de todos estão trabalhando, e a consequência disso é o crescimento sem você fazer força. Sabe, aqui não existe uma vida de independência,
de individualismo. A vida cristã é Cristo no centro da sua vida. Ele deixou um corpo. Diga para o seu irmão, ele deixou um corpo. O agricultor e a videira, os ramos, são uma unidade, uma família, uma equipe, um corpo somente. É assim que o reino de Deus cresce e avança. Sabe, como a Bíblia diz, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Mas às vezes na sua cabeça você define o que é o reino de Deus, mas você percebe que as demais coisas não são acrescentadas. Sabe, quando você está fazendo algo que Deus chamou você para fazer, e nos princípios corretos, não falta nada. Mas no meio do caminho você fica chateado, frustrado, ferido, amargurado. Tinha tanto favor no casamento, tinha tanto favor no ministério, tinha tanto favor na vida financeira, mas no meio do caminho, você abandonou a raiz, abandonou a forma de viver que Cristo vive. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Às vezes a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Tem muitos pais, meu filho não ora, mas você também não ora. Um dia um pai falou, estou nervoso com meu filho, porque ele deveria ser mais envolvido na igreja. Eu falei, mas você está tantos anos, nem em sua casa você abre para ter uma célula. Como que você vai? Eu falei, você quer ensinar o seu filho? Começa a fazer. Vem para o trilho dos vencedores de terça-feira. Vem para o culto, vem servir. E não precisa nem ensinar um menino, é natural. Você vai perceber que muitas das lutas, você quer resolver problemas fora do plural, fora da unidade. É tão interessante que as pessoas, nós vivemos num tempo que as pessoas querem viver em função de si. Hoje os grandes investimentos imobiliários são estúdios, porque as pessoas não querem ter mais filho. As pessoas não querem mais se casar. Está cheio de pet shop. Tem mais pet shop do que criança em alguns lugares. E aí você percebe que não tem como dar certo. Não tem unidade, não tem conexão, não tem vida plural. Para você viver vida plural, você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que se permitir ser um. Você vai ter que se misturar. Você vai ter que aprender a conviver. Ah, eu não gosto disso. Mas vai ter dias que você vai num lugar que vão ter que fazer o que você faz e vice-versa. Você vai ter que aprender a viver essa vida de unidade. Não é gostoso, não é confortável, mas vou dizer, você vai morrer se você não tiver esse princípio na sua vida. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Não, eu vou dizer, o mundo não vai viver em função de você. E muitas vezes tem um desajuste dentro de você. Você vai ver pessoas incríveis que deram errado na vida. Você vai ver pastores que deram errado na vida que hoje não fazem nada, frustrados. Por quê? Alguém errou com ele. Eu vou dizer, se você for estudar a palavra de Deus, Deus tem uma forma de trabalhar na vida das pessoas. Vão errar com você, vão falhar com você. Você vai ter que aprender a viver com isso. Respeitar o tempo dos outros. O outro está crescendo, está avançando, está amadurecendo. E enquanto isso eu estou aprendendo. Talvez seu líder de célula é novo na função, vai errar com você. Mas um dia você vai ser líder também. Um dia você vai ser pai também. Todas as vezes que eu atendo um jovem, eu falo, jovem, presta atenção. Você está me dizendo que seu pai está errado, que seu pai não te entende. Alarga o pensamento. Um dia você vai ser pai também. Ai, é verdade. Ai, meu pai é ultrapassado, meu pai não me entende, meu pai não se coloca no meu lugar. Aí eu começo a levar o jovem a ampliar o entendimento. Aí ele vai começar a entender que um dia ele também vai ser pai. Aí ele fica mais em paz. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, desconectando de um corpo, pensa nisso. E também não adianta estar conectado, mas seu coração não está conectado. Diga aleluia. Segundo aspecto, primeiro, a vida cristã ela é plural, ela é na unidade. Segundo aspecto, nós somos um ramo, e estamos ligados a uma raiz. Olha que diz versículo 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você foi criado para dar muito fruto. Diga para você foi criado para dar fruto. Agora, olha que interessante. Não existe uma vida
fora dele. Muitos querem viver uma vida sem Deus. Eles querem edificar casamento sem Deus. Eles querem empreender sem Deus. Eles querem criar filhos sem Deus. Eles querem comprar sem Deus. É tragédia. Não vai dar certo. A primeira vez que eu quebrei na minha vida, eu aprendi uma coisa. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Entender que não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas nós precisamos aprender. Eu perdi, uma vez eu abri um negócio, acho que eu tinha 19 anos de idade, e eu perdi tudo que eu tinha na época. Mas sabe por que eu perdi? Porque eu queria empreender sem Deus. Eu fui conversar com o pastor, falei, por que o pastor pensa que é para me dar um conselho? Ele não é empresário, ele só é pastor. Eu fui e perdi. Mas o que ele falou que não ia dar certo, não deu certo. Eu queria empreender sem Deus. Aí você quer fazer um investimento sem Deus. Você quer comprar uma casa sem Deus. Jesus diz em Lucas 14, 28. Você quer construir uma casa? Faz. Mas senta primeiro. Veja se Deus está envolvido nisso. Porque se Deus não estiver envolvido, você vai parar a construção na metade. E vai ser muito feio. Então você pode entrar num grande empreendimento que Deus esteja. E Deus vai trazer toda a provisão. Ou você pode entrar às vezes em um pequeno, e nem no pequeno você conseguir, porque está sem Deus. Depender de Deus, fluir em Deus. Lá em Colossenses 3,15 diz, e a paz de Cristo que dirige as nossas decisões. Lembra que eu contei semana passada, que eu preguei, sobre o juiz de futebol, que ele apita? A Bíblia diz que existe Deus dentro de você. E esse Deus que está dentro de você, Ele dirige as suas decisões. Ele dirige a sua vida. Mas você precisa permitir que Ele dirija. Um homem, uma mulher, ele precisa entregar os caminhos dele ao Senhor. Não é entregar uma parte para Deus. Não adianta você enterrar o cachorro e deixar a coleira para o lado de fora. Tem uma área aqui que não é crente. Eu sou envolvido, mas meu dinheiro não é de Deus. Não, isso aqui não é de Deus. Um homem tem prazer naquilo que Deus chamou ele para fazer. Se você não tem prazer naquilo que... É pesado demais ser pai. É pesado demais ser marido. Não é que é pesado. Você está sem Deus. Você vem na igreja, mas está sem Deus. A vida é leve. Você pode ser um pai leve. Você pode ser uma esposa leve. Você pode ser um esposo leve. Você pode ser um líder leve. Porque Deus dirige a sua vida. Você tem noção de que você pode viver uma vida sem erro? Se você entregar o controle da sua vida para Deus, você vai viver dias de adrenalinas profundas. Mas no final, Ele vai chegar, Ele vai surpreender a sua vida. Só descansa quem entrega. Só confia quem descansa. Você precisa entender que não tem como você prosperar sem Deus. Se você prosperar sem Deus, vai destruir. Você deve ter amigos que têm dinheiro, mas não tem família. Porque quando você prospera com Deus, todas as demais coisas, elas são acrescentadas. Quando você prospera com Deus, Deus te acrescenta maturidade. Deus te acrescenta constância. Deus te acrescenta consistência. Deus vai acrescentando na sua vida para você não perder a prosperidade. Quantas pessoas fazem as coisas sem Deus e se perdem? Irmãos, nós recebemos pessoas na igreja que eram ricos, hoje não tem nada. Por quê? Eles ganharam, mas perderam tudo. Mas Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para prosperar. E quando você inclui Deus na sua vida, Ele vai acrescentando o que você precisa para sustentar. Quando, pastor, eu vou abrir uma churrascaria, vou abrir um negócio de cachorro quente, eu vou abrir, eles... porque abriu sem Deus. Abriu no princípio errado, ter mais dinheiro, não trabalhar para os outros. Inclua Deus na sua vida. Diga aleluia, glória a Deus. Então não tem como você manter casamento sem Deus. Vai acabar, ou acaba o casamento, ou vai ser amargo o casamento. Inclua Deus. Inclua Deus. Não vai dormir sem resolver. Inclua Deus. Outro aspecto, não tem como você avançar na sua vida sem Deus também. E o último ponto aqui, eu estou falando dos últimos ensinamentos. Jesus, ele deixou um resumo antes que ele partisse.
Aqui eu estou falando um segredo que dá certo. Em alguns lugares só descobre, lá em Portugal, os idosos, eles ficam muito na rua, porque é a maneira deles poderem sobreviver, porque os filhos não cuidam. Então eles moram sozinhos nas casas, e aí quando um senhorzinho está andando na rua assim, cadê o Joãozinho? Não veio hoje. No outro dia, cadê o Joãozinho? Pode chamar a ambulância, morreu. Então eles cuidam uns dos outros, e tem muito idoso. Mas se cada um for viver na sua casa, igreja é um lugar que um cuida do outro. Casamento é um lugar que um cuida do outro. Família é um lugar que um cuida do outro. Mas qual que é o problema? Para ser cuidado, o Joaquim dá uns coices assim. Não quero o Joaquim. Vou viver sem o Joaquim. Mas Deus colocou o Joaquim para ajudar você. Os irmãos sabem que eu prego muito. Teve uma vez que eu preguei, foram 6 vezes em 2 dias. Eu falei, amor, eu acho que eu não vou pregar hoje no culto. Eu estou preocupado, porque na outra semana eu vou viajar para fora do país. Eu estou perdendo minha voz. Ela falou, até quando o diabo vai vencer você? Será que Deus não quer usar você de uma forma especial? Eu falei, não, você está brincando. Você está brincando, está só pensando assim, tudo, não sei o que, aleluia. Mas se ela falar assim, é verdade, fique em casa. E foi o culto mais poderoso que eu preguei nessa igreja. E às vezes, começa a brigar, porque o mozinho fala umas verdades, mas ele quer o seu bem. Meu amigo. E o último aspecto que eu falei é o fruto. O reino é plural, somos apenas um ramo, e a consequência dá fruto. Se você não entender o primeiro princípio, o segundo, não adianta. Primeiro, é plural. Primeiro, não dá para você negociar. Não tem casamento, não tem igreja, não tem célula, não tem família, não tem vida cristã se não for no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é plural, plural. Vai ter que aprender a dividir, vai ter que aprender a ser transformado pelas diferenças, vai ter que aprender a não levar para o pessoal, vai ter que aprender a resolver o seu coração, vai ter que aprender a negar a si mesmo, vai ter que aprender a abrir mão da sua vontade. Ah, pastor, mas quando ela não quer? Por isso que a igreja existe, para ajudar, para apoiar, para cooperar. E o segundo aspecto, você precisa entender, você não é a última bolacha do pacote, você não é o crente top, você não é alguém que consegue viver sem Deus, você é um ramo, você precisa de Deus, você precisa de Cristo, você precisa entender isso, senão está cheio de crente, está seco assim, ó. Pastor, oi. Mas está cheio de crente feliz, cheio de Jesus, frutificando, avançando, feliz. Irmão, crente tem que ser feliz. Por que está cheio de crente que olho fundo? Porque ele está sem Deus, está sem Jesus, fica amargurado, grita, só fala mal, está muito gelada essa igreja, está muito quente essa igreja, pastor fala muito, pastor fala pouco, esse líder é mal treinado, olha o pastor, olha o carro do pastor, o pastor não é de Deus, o pastor é o quê? Essa sala das crianças, aqui não sei o quê, essa mulher não me serve, eu trabalho o dia inteiro e cadê meu pudim? Esse pastor não me levanta, eu sou melhor que os outros, eu estou aqui na fila, luta. E se alguém sem Deus, e está cheio de crente na igreja, ele é insuportável. Até o ímpio é mais feliz que ele. Tudo briga. Faz o ovo mexido quando chega em casa na manteiga e vai dormir feliz. Fala, amor, fique em paz, está cansada. Coopera, unidade, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, no temor de Deus. Diga aleluia. É esquisito um crente que não dá fruto. Ele tem problema sério. Como diz no versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. A vós outros e vos designei. Te dei um propósito, para que você vá e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Permaneça. Um fruto que permanece. Uma vida que permanece.
Nós temos um pastor que, num acidente de carro, ele perdeu a mulher e perdeu os filhos. E ele acordou, depois de muitos dias do coma, ele perguntou para o médico: aonde estão a minha esposa e os meus filhos? O médico disse: eles se foram. Ele voltou para o coma. Depois foi dada a notícia que ele tinha morrido na cidade, ele ressuscitou. É um pastor, o pastor Henrique Finotto. E ele falou: nos piores dias das nossas vidas, nós descobrimos se nós estamos em Deus. Como você lida com a dor, com os dias difíceis, fala muito de quem é a raiz da sua vida. Qualquer briguinha quer acabar com o casamento, qualquer briguinha quer entregar a cela, qualquer briguinha quer sair da igreja, qualquer briguinha quer abrir mão, qualquer lutinha financeira. Por quê? Está sem Deus. Os dias são difíceis, mas se você estiver conectado nele, você vai vencer. Dias bons, eles passam. Dias ruins, eles também passam. Já passei tantos tempos difíceis no ministério, eles passaram. Mas os dias bons é muito maior. Deus é bom. Pessoas já me abandonaram, pessoas já se achegaram na minha equipe. Pessoas avançaram e pessoas deixaram de avançar. Pessoas se foram, pessoas chegaram. Meus filhos já me deram alegria e já me deram tristeza. Casamento já teve primavera e já teve inverno. Tudo passa. Permaneça. Tudo passa. Tudo passa. Pastor, mas eu vivia para o diabo e Deus me resgatou. E agora eu vou ter que viver para Deus. Mas e eu? Quando vai chegar a minha hora? Está cheio de crente assim, ele foi liberto. Agora ele quer viver não em função de Deus. O sonho de consumo dele era ser livre. Livre do diabo e também livre de Deus. Quero viver em função de mim. Não dá certo. Não funciona. E aqui tem uma escadinha. Vou chamar os irmãos do louvor já. Primeiro, o Senhor deixou claro, você vai ser limpo. Aqui você vai ser transformado se você estiver nele. Você vai ser lapidado. Você vai ser burilado. Você vai ser quebrantado. Esse é o benefício, a sua transformação. Outro aspecto aqui, versículo 8, não vou ler. Que nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim você se torna discípulo. Sabe, imagina um pai de família. Olha o que a Bíblia diz. O que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é que você dê fruto. E quando você dá o fruto, você se torna discípulo de Jesus. Imagina um pai que tem um filho de 40 anos de idade. O menino mora em casa ainda. E o pai paga o aluguel, compra comida. O pai ama aquele menino e vai pagar. Mas isso não agrada o coração do pai, porque não avançou, não cresceu. Aí o filho se casa, continua sendo filho, mas o filho está honrando o pai, porque está dando fruto. Eu sou pai, eu invisto nos meus filhos, e meus filhos vão dar o fruto deles. Eles vão se casar, vão construir a vida deles. Isso honra o pai. O investimento do pai está dando fruto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que você possa ter uma vida eterna. E como que você honra essa vida eterna? Dando frutos. Nós temos encontros com Deus, temos tantas coisas envolvidas para edificar, temos toda uma estrutura para que você possa ser um crente vencedor, que cumpre o propósito, que avança. Quando você, essa falsa liberdade que as pessoas querem ter, é uma falsa liberdade que destrói, é uma falsa liberdade que não transforma, é uma falsa liberdade que o homem está no centro da vida dele. Mas eu vou dizer uma coisa, é algo que não transforma, que não tem conexão, que não tem unidade. Não tem vida melhor do que a vida de Deus. Não tem propósito melhor do que o propósito de Deus.
A vida é um sopro. Eu fui no Rio Grande do Sul. É um lugar difícil para pregar o Evangelho. Talvez um dos lugares mais difíceis do Brasil para pregar o Evangelho. Pessoas duras. E sabe o que está acontecendo? Muitos pais diziam: meu filho nunca vai servir a Deus, nunca vai entrar em célula de criança. As crianças querendo ir para seus pais, não, muito dinheiro. Sabe o que está acontecendo nos abrigos? Filho, vai lá para a célula, no cantinho. Eu vou para a célula também. Não espere perder para ganhar Deus. Escolha ser amigo de Deus. Como o Thales Roberto disse, eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia. Ele é lindo. Jesus é maravilhoso. Eu gostava de jogar bola. Me perguntaram um dia: você não joga bola? Eu não tenho tempo para jogar bola. E Deus tirou o prazer que eu tinha pelo futebol. E hoje o meu prazer é a igreja. Deus não é ruim. Ele te coloca um outro prazer. Davi diz: o meu prazer está no Senhor, e nele medito de dia e de noite. Não escolha pelo melhor horário do culto. Não escolha ter razão como crente. Não escolha ser o certo. Escolha a vontade de Deus. Eu estava na Casa Verde, no prédio da igreja, terminando a reforma. E o pastor falou: você quer ir para Lapa? Eu, naturalmente falando, não queria. Estava com uma igreja com mais de 1000 irmãos, ambientes. Aí esse negócio de juntar a igreja, tribulação demais. Naturalmente, não queria. Eu me voltei para o meu espírito. Como Colossenses diz, Deus dirige as minhas decisões. Falei: Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Ele me disse: eu quero formar mais Jesus na sua vida. Na hora, o prazer entrou de juntar a igreja. Falei: aleluia. E estou aqui até hoje. E nos tornamos grandes e avançamos, Senhor. Não decida por você. Decida pela vontade. Não quero ser líder de célula, não estou machucado. Não pare o propósito por conta de feridas. Não quebre relacionamentos por conta de feridas. Essa historinha, não quero olhar na cara. Vai fazer o que no céu? Vai mudar de bairro no céu? Quero no outro setor lá. Coloque Deus no centro da sua vida. Uma vez eu quebrei meu tornozelo, fui no médico. Sabe o que o médico fez pro meu tornozelo? E depois colocou o gesso. Eu falei: que é isso? Se eu soubesse eu não vinha. Ele falou: então por isso que eu não falei. Quando quebra, você tem que para engessar. Às vezes o que está doendo vai ter que doer mais para ajustar. Para resolver alguns problemas, às vezes pode doer mais, mas resolve. Deixa o Espírito Santo nessa manhã trazer um orvalho fresco, um refrigério de Deus sobre a sua vida. Deixa o Senhor atrair o seu coração, se mover. Eu ministrei para você hoje o que Jesus resumiu antes de subir. Vida cristã é plural. Não viva sem estar conectado nele. E a consequência disso é dar fruto.